Meus irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Amós, abrirem suas Bíblias, seus aplicativos, no livro do profeta Amós, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 10 até o versículo 17. Então assim diz: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que o Senhor abençoe, irmãos e irmãs, a compreensão dessa palavra no nosso coração. Texto pesado. Confesso que não, talvez pediria ao Espírito Santo que me desse outro texto, se soubesse do batismo antes do Alexandre. Mas o Espírito Santo tem as suas decisões que estão acima das nossas. Talvez trouxesse um texto que tivesse mais a ver com esse momento tão rico que nós passamos hoje, mas também ninguém se entristeça, nós não vamos sair daqui menos alegres do que estamos com o batismo do Alexandre. Meus irmãos e irmãs, Amós profetizou quando ainda havia dois reinos ali na Palestina. Quando havia o reino de Israel lá em cima e o reino de Judá cá embaixo. Todos nós sabemos que após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Roboão, Jeroboão e essa turma então dividiu o reino, parte ficou 10 tribos para cima e Judá e Efraim cá para baixo. Pois bem, o reino dividido, a questão política, a questão religiosa também se alteraram. Eles não aceitavam louvar em Jerusalém, então transformaram Betel em centro de adoração do reino acima, já contrariando a orientação de Deus acerca do local da adoração e tudo mais. E estava lá então Jeroboão. As condições eram as melhores possíveis. Estava tudo indo muito bem. Muito bem para alguns. Por quê? Porque os ricos ficavam cada vez mais ricos e oprimiam os pobres. As mulheres dos homens ricos, Amós chegou certa vez a chamá-las de vacas de Bazã. Elas insuflavam seus maridos a oprimirem os pobres para obter mais dinheiro. A terra era tomada daqueles que eram mais pobres. O dinheiro era emprestado a juros altos. Os juízes estavam corrompidos. Tudo isso você vai ver no livro de Amós. Os juízes não julgavam com retidão, não julgavam a causa do pobre com retidão. O pobre não tinha a assistência que deveria ter na sua condição de pobre, de miserável. Nesse contexto,
aparece Amós. Aparece trazido por Deus, porque ele não era profeta de linhagem. Porque muitas vezes um profeta tem um pai que é profeta e aquilo ele é uma linhagem. Profeta não, ele era um boiadeiro e um colhedor de figos, sicômoro, figueira, um tipo de figueira. Ele era um homem do campo. Um homem do campo que Deus chama, vem aqui que eu preciso que você vá até o palácio falar para o Todo-Poderoso aquilo que eu quero que você fale. Em um contexto completamente, digamos assim, sem sentido, porque as coisas estavam indo muito bem, obviamente para alguns. Politicamente o reino estava estabilizado, mas os poderosos oprimiam os pobres. Não tinha justiça no comércio. Amós, ele profetiza contra os atravessadores, porque os atravessadores não pagavam aos produtores rurais o preço justo pelo seu produto. Eles impunham um preço, então os produtores tinham que vender naquele preço, se quisessem, se não quisessem, que sua mercadoria perecesse. Eu acho que de alguma maneira você consegue associar tudo isso que acontecia naquela época no reino de Israel com coisas que de alguma forma podem acontecer entre nós hoje. Hoje nós vemos que o pequeno produtor rural, ele não consegue pôr preço no produto dele. É a grande cooperativa, é a grande empresa de agronegócio que bota ali o preço, se quiser. Se ele não quiser, ele deixa a mercadoria dele perecer. Nós que estamos aí hoje comprando um litro de leite a 10, quase 10 reais, o produtor rural não recebe nem 5 por aquele litro de leite ali. Com certeza não. E é quem mais trabalha para produzir esse leite é o produtor rural. Pois bem, algo muito parecido com a situação atual. Mas tudo estava indo bem e aparece um profeta, um agoureiro, para dizer para o rei Jeroboão aquilo que Deus queria que dissesse. Olha, vai lá, fala para Jeroboão que se não mudar de rumo, eu vou destruir essa terra, eu vou entregar esse reino nas mãos dos assírios. Mas tinha ali um amigo do rei, um religioso. Então olha só, Amós vai falar com dois centros de poder muito fortes. O centro de poder político, que é o rei Jeroboão, e o centro de poder religioso, que é o sacerdote Amazias. Já era um sacerdócio meio enviesado, porque já não seguiam também a linhagem levítica. Mas ele era sacerdote, ele era conselheiro do rei, ele era o homem da religião. E ele dizia então para Amós: vai-te daqui, profeta, vai ganhar sua vida lá na sua terra. Olha só, quando ele diz para o profeta, vai ganhar sua vida lá na sua terra, ele disse a partir de si mesmo, porque ele ganhava sua vida como homem da religião. Mas Amós não ganhava sua vida como profeta. Aí Amós então respondeu para ele: olha, profeta eu não sou, eu sou boiadeiro, eu sou colhedor de figos, mas Deus me mandou aqui. Amós poderia ter dito para ele: você é quem ganha dinheiro, você quem se enriquece, você quem se beneficia de usar a religião para o seu próprio proveito. Porque quando o religioso se aproxima do político e faz essa mistura em que você não sabe quem é quem, dá nisso. Dá na corrupção. Na corrupção tanto do político quanto na corrupção do religioso. Quando líderes religiosos se aproximam do político e começam a negociar o texto bíblico por um espaço de televisão, por uma concessãozinha aqui e outra ali, por um benefíciozinho de um perdão de uma dívida da minha escola, da minha universidade, ele está se corrompendo
como se corrompeu Amazias, que ignorando a lei, ignorando toda a exigência do nosso Deus, ele preferiu falar coisas que eram agradáveis aos ouvidos de Jeroboão. E ele fez aquele papel de interlocutor: você nem se aproxima de Jeroboão, vai-te daqui, vai embora, porque você é um agoureiro, você traz notícias ruins, quando as coisas aqui estão muito boas. E eu me lembro então de Jesus nos dizendo: olha, você que está em pé, cuidado que não caia, né? Quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar fé no mundo? Quando ele diz que ele virá como um ladrão, e a gente acha que está tudo bem, e ele vem e coloca tudo de ponta cabeça? Pois bem, depois que Amós deu aquela resposta dizendo: olha, eu não ganho a vida como profeta, nem profeta eu sou, Deus me chamou aqui e eu vim. Imagina que Amós era um homem rude, um boiadeiro. Imagina que Amós não era nem um homem letrado, mas ele vai até o palácio falar com o homem mais poderoso do reino, com o rei, e vai falar certamente com um dos homens mais poderosos, que era Amazias, que é o poder político religioso, os dois ali entranhados, entrelaçados em um regime de opressão do povo. Pois bem, irmãos e irmãs, o texto termina com essa fala dura de Amós, duríssima, quando ele fala assim: as tuas mulheres se prostituirão. E a gente sabe o que aconteceu depois. A gente sabe quando a Assíria invadiu o reino de Israel e levou Israel cativo. A gente sabe que as mulheres dos israelitas foram tomadas deles. As filhas, as virgens foram defloradas. Elas foram tomadas, elas tiveram que, por obrigação, se misturar com os assírios. E elas, sem vontade de fazer isso, foram obrigadas. E o reino de Israel do norte acabou. Acabou o reino. Durante muitos e muitos anos, durante séculos, o reino acabou. Aquela linhagem de Abraão ali se desfez, aquela linhagem de Isaac, de Jacó ali se desfez. Ela se misturou com os assírios, com os babilônios e tudo mais. Depois esse povo tentou se reorganizar naquilo que nós conhecemos na época neotestamentária, né? Que são os galileus, que são ali os samaritanos, que são ali o povo da Decápole, por onde Jesus mais andou. E interessante que quando Jesus começou o seu ministério, Jesus foi exatamente atrás desses daí, esses lá de Israel que foram dispersos no ano 700 e alguma coisa antes de Cristo. São os samaritanos, né? São os galileus, são os de Zebulon, de Naftali, esses que voltaram, mas voltaram já tudo misturado, já não dentro daquela concepção de, digamos, de raça pura, de povo puro, povo que não se mistura e tudo mais. Irmãos e irmãs, Deus nos chama para uma tarefa muito árdua, e a tarefa de Amós foi a mais difícil. Porque quando você profetiza vendo as coisas acontecendo, olha, eu estou profetizando, na verdade eu estou profetizando, estou fazendo uma análise de realidade. Mas quando você profetiza, quando a realidade não condiz com o produto da sua profecia, corre-se o risco de apanhar, de sofrer perseguição, como Amós sofreu perseguição. Amós foi perseguido por demais. Não somente Amós, mas vários outros profetas do Antigo Testamento, que foram chamados a profetizar contra o poder político, contra o poder religioso, foram mortos. Diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Eu já falei aqui várias vezes de Jeremias, lançado no calabouço, chamado de agoureiro. Jeremias apanhou em praça pública, tomou tapa na cara na porta de Jerusalém, porque estava profetizando contra o reino do sul, fazendo o mesmo que Amós fez contra o reino do norte. Muitas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, eles são chamados a dizer coisas que os poderosos não querem ouvir.
E muitas vezes os que simpatizam, os poderosos, também não querem ouvir, como foi o caso de Amazias. Por isso sempre insisto que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser voz profética em um mundo que está corrompido. Quando você vê esse mundo, não é só o mundo chamado Brasil, mas quando você olha o mundo está corrompido. E quando o poder religioso se mistura com esse mundo corrompido, o poder religioso não transforma o mundo corrompido, mas o poder religioso se corrompe com o mundo. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa levantar a sua voz profética contra todo e qualquer sistema de opressão contra a pessoa humana, que é imagem e semelhança do nosso Deus. E eu diria mais, não só contra a pessoa humana, contra a natureza, contra os animais, contra a flora, contra a fauna, que são todos redimidos pela morte de Jesus Cristo e igualmente aguardam com ansiedade a redenção. Então toda opressão, não somente ao ser humano, mas toda opressão a toda a criação de Deus, tem que ser denunciada, por mais que isso doa, e por mais que muita gente não concorde, como Amazias o fez. Eu gosto sempre de lembrar, que um dos documentos fundantes da nossa igreja, o pronunciamento social da nossa igreja, diz lá no seu preâmbulo: nenhum governo, não cabe, nenhum governo, nenhum sistema de pensamento filosófico, sociológico, é capaz de abarcar todo o plano que Deus tem para a humanidade. Então, se nenhum governo, se nenhum sistema é capaz de abarcar o que Deus quer para a humanidade, não é o religioso que vai se misturar com o político, com o econômico. O religioso vai manter a sua independência de ser voz profética em terra corrompida, porque senão seremos falsos profetas. E a gente sabe o que acontece com os falsos profetas. Eles são os primeiros a morrer. Eles são os primeiros a ter a goela cortada. E eles serão certamente os primeiros a enfrentar o juízo de Deus. E eu creio nisso. Eu creio no juízo de Deus. O juízo de Deus vai sobre o falso profeta, porque ele sempre prefere as mazelas dos palácios a dizer a verdade em defesa da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso Jesus não entrou nessa armadilha. Quando quiseram transformá-lo em um rei, ele disse: meu reino não é esse. Meu reino é muito mais do que isso que vocês estão me oferecendo. O meu reino é justiça, gozo, paz, transformação. Se Jesus tivesse aceitado aquela propostazinha ali, nós estaríamos hoje lendo os livros de história que 2000 anos atrás houve um certo Jesus que sucedeu Herodes lá na Palestina. Mas hoje nós dizemos, 2000 anos atrás houve um certo Jesus que é o Filho de Deus, que é o Deus glorificado, que é o Deus que transformou toda a história da humanidade, que é o Deus que veio trazer ensinamentos fortes, que veio nos trazer orientações firmes para o bem viver, para o bem da humanidade, para o bem da natureza, para o bem da criação, porque ele não mordeu a isca do poder temporário. Ele não mordeu a isca de ser um líder político. Acima de tudo, Jesus Cristo é um líder moral, ético, espiritual. Jesus é muito acima de qualquer comparação. Amós foi chamado para fazer o que certamente, se ele pudesse escolher, ele não quereria, mas ele fez. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que caminhar numa linha muito tênue, uma linha muito difícil de caminhar, porque cada passinho que ela dá, ela pode ser vista como que está defendendo A ou B. Mas se fizer isso concatenada com a palavra de Deus, por mais que os Amazias de plantão venham criticar, a igreja vai dizer: estou falando com base na palavra,
e a palavra diz assim, assim e assim. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe toda a igreja, que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe a você hoje, nosso visitante, que você seja bênção por onde você estiver, e onde você estiver, a injustiça social não prevaleça, a começar por nós mesmos. Que a graça de Deus esteja com todos. Amém.